O mecânico tinha gastado R$ 4.000 tentando descobrir o defeito. Nenhum scanner achou nada. E o dono do carro aparecia todo dia para humilhar na frente dos clientes. Foi quando um velho sem teto parou na porta e disse: "Eu sei o que está errado nesse carro. E não é defeito. Alguém colocou isso aqui de propósito." O mecânico riu. Os funcionários riram. Só o velho não riu, porque ele sabia exatamente o que ia encontrar lá dentro. O bairro industrial acordava cedo. Antes do sol aparecer direito, os primeiros caminhões já passavam pela rua de paralelepípedo e as persianas das oficinas começavam a subir uma por uma, com aquele barulho de metal que anunciava mais um dia igual ao anterior. Era um bairro de trabalho, sem enfeite, sem pressa de parecer o que não era. Seu Antônio acordava antes de todo mundo. 68 anos. Corpo magro endurecido por anos na rua, cabelo grisalho que ele penteava com a mão toda manhã antes de qualquer coisa. Dormia num galpão abandonado, a 3 ruas da avenida principal, num canto que o segurança noturno fingia não ver porque o velho nunca dava problema. Tinha uma mochila de lona desgastada onde cabia tudo que era seu, uma muda de roupa dobrada com cuidado, uma garrafa d'água, 2 documentos envoltos em plástico transparente e um caderno espiral com a capa gasta e as bordas amassadas, preso por um elástico. O caderno ele nunca largava. Debaixo do braço, dentro da mochila, na mão. Estava sempre em algum lugar do corpo. Quem olhasse de longe acharia que era qualquer caderno. Quem olhasse de perto veria que cada página era coberta de anotações técnicas em letra miúda e firme, esquemas de circuitos, diagramas de sistemas elétricos, observações com datas que remontavam a décadas atrás. Ninguém olhava de perto. Seu Tó, como chamavam os poucos que tinham paciência de falar com ele, circulava pelo bairro industrial havia tanto tempo que virou parte da paisagem. As pessoas olhavam para ele do mesmo jeito que olhavam para os postes e para os bancos de praça. Viam, registravam e seguiam em frente. O dono da padaria deixava o pão que sobrava na sacola do lado de fora às 6 da manhã. A mulher da quitanda às vezes chamava para varrer a calçada em troca de almoço. O resto do bairro não oferecia nada e não esperava nada. Seu Tó não reclamava. Fazia muito tempo que tinha parado de reclamar de qualquer coisa. O dia dele tinha uma rotina que ele mesmo construiu sem que ninguém pedisse. Acordava, dobrava o cobertor fino que usava para dormir, arrumava a mochila, passava o rosto com água na torneira externa do galpão. Depois, caminhava. Percorria as ruas do bairro no mesmo trajeto de sempre, parando nos mesmos pontos, observando o movimento com a atenção quieta de quem não tem pressa, e por isso enxerga o que os outros perdem. Foi nessa caminhada, numa manhã de terça-feira sem nada de especial, que seu Tó parou na frente da Pinheiro Mecânica. Não era a primeira vez que passava por ali. Tinha passado centenas de vezes. Mas naquela manhã, o portão estava aberto e no centro da oficina havia um Audi Q5 com o capô levantado e um mecânico de macacão azul ajoelhado na frente do motor com um aparelho na mão e uma expressão que seu Tó reconheceu de longe. Era o rosto de alguém que estava procurando uma coisa e não encontrava. Ele ficou parado na calçada por uns 2 minutos, olhando, não para o mecânico, para o carro. Havia algo no jeito que o motor tinha sido ligado e desligado momentos antes. Seu Tó tinha passado justamente naquele momento, ouvido o motor falhar e apagar de um jeito específico, que acordou alguma coisa dentro dele. Uma atenção técnica que ficava adormecida a maior parte do tempo, mas nunca desapareceu de fato, como um músico que para de tocar, mas nunca deixa de ouvir. Ele foi embora sem falar nada, mas voltou no dia seguinte e no dia depois. Por 3 dias consecutivos, passava na frente da oficina na hora em que o Audi Q5 estava sendo testado, ouvia o motor falhar.
e ficava 2 ou 3 minutos parado na calçada antes de continuar o caminho. No quarto dia, entrou. Um jovem de 19 anos, ajudante da oficina, foi o primeiro a notar. Menino de rosto aberto e jeito direto, que usava um boné virado para trás e tinha o hábito de oferecer o que tinha para quem precisava, sem transformar isso em discurso. Já tinha separado marmita para seu Tó algumas vezes, sem que ninguém pedisse e sem que ele pedisse de volta. "Posso te ajudar?" o menino perguntou, chegando perto. "Pode me dar uma água?" Seu Tó respondeu. O menino foi buscar sem hesitar. Trouxe uma garrafa gelada. Seu Tó bebeu devagar, de pé na entrada, com os olhos passeando pelo interior da oficina. Os 2 mecânicos mais velhos no fundo nem levantaram a cabeça. O dono da oficina, o Walmir, 54 anos, homem feito de trabalho e pouca conversa, estava embaixo de um carro e não viu o velho entrar. Seu Tó terminou a água. Devolveu a garrafa. Olhou para o Audi Q5 por um momento mais longo do que parecia necessário e foi embora. Na manhã seguinte, voltou. Dessa vez, sem pedir água. Ficou parado na entrada, esperou o Walmir aparecer e, quando o mecânico virou na direção da porta, disse com uma voz baixa e direta: "Eu quero olhar aquele carro." Walmir parou. Olhou para o velho de cima a baixo, as roupas surradas, a mochila nas costas, o caderno debaixo do braço, o rosto de homem que dormia na rua. "Aqui não é lugar de descanso, amigo. Desculpa." "Não vim descansar." Seu Tó respondeu sem alterar o tom. "Vim olhar o carro." Um dos mecânicos mais velhos soltou uma risada curta. O outro desviou o olhar. Walmir cruzou os braços. "Que carro?" "O Audi Q5. O que está parado há semanas, sem ninguém descobrir o problema." O silêncio que veio depois durou talvez 3 segundos. Walmir abriu a boca para responder, mas o menino, Dinho, esse era o nome dele, falou antes, do fundo da oficina. "Walmir, deixa ele olhar. A gente já tentou tudo." Walmir olhou para o ajudante. Depois olhou para seu Tó, e na expressão do velho, por baixo de tudo, havia uma calma que não era de quem estava chutando. Era de quem sabia. "Volta amanhã", Walmir disse por fim. Seu Tó assentiu. Virou as costas e foi embora pela rua de paralelepípedo, mochila nas costas, caderno debaixo do braço, sem pressa. O que ninguém naquela oficina sabia ainda era que o homem que estava saindo pela porta tinha passado 20 anos diagnosticando falhas em linhas de produção inteiras, e que o som daquele motor falhando tinha dito a ele, em 3 dias de escuta, uma coisa que nenhum scanner tinha conseguido registrar. O Almir Pinheiro tinha construído a Pinheiro Mecânica tijolo por tijolo, sem herança e sem atalho. 30 anos naquele mesmo endereço. As paredes carregavam o tempo, diplomas técnicos emoldurados com fita crepe, fotos antigas com clientes que viraram amigos, e uma placa de madeira desbotada bem na entrada que dizia: "Aqui o carro entra doente e sai curado." Não era um homem de discurso, o Almir. Era um homem de resultado. E durante 3 décadas, o resultado sempre apareceu. Até o Audi Q5 de Cássio Andrade entrar pela porta. Cássio tinha 42 anos, dono de uma pequena transportadora no mesmo bairro, e era cliente de Walmir havia anos. Sempre pontual, sempre educado, sempre pagamento em dia. O tipo de cliente que o mecânico acumulava com cuidado ao longo dos anos. Quando trouxe o Audi Q5 reclamando de falha intermitente, o carro ligava, rodava, apagava sem motivo aparente. O Almir não imaginou que aquilo ia durar mais do que uma semana. Mas durou. E foi crescendo. Todos os scanners apontavam a mesma coisa: nada. Motor saudável, elétrica limpa, combustível circulando. O Almir trocou o sensor de rotação. Nada. Trocou o relé da bomba. Nada. Limpou os bicos injetores, testou a central, pediu emprestado um equipamento mais moderno de uma oficina amiga. O resultado foi sempre o mesmo. O carro estava perfeito no papel e continuava morrendo na pista. 3 semanas dentro,
Valmir já tinha gastado quase R$ 4.000 do próprio bolso em peças trocadas sem necessidade. Foi quando Cássio mudou. A paciência que ele tinha mantido nas primeiras semanas desapareceu de uma vez. E o que veio no lugar não era a raiva comum de cliente frustrado. Era algo mais frio, mais calculado, que o Valmir só foi entender direito depois. Cássio passou a aparecer todos os dias, sempre no horário de maior movimento, sempre com voz alta o suficiente para os outros clientes ouvirem. 30 anos de oficina e não descobre o defeito de um Audi Q5? Disse numa manhã de segunda, com 2 clientes esperando na calçada. Valmir, embaixo de outro carro, respondeu sem sair de baixo. Estou trabalhando nisso, Cássio. Trabalhando. Cássio repetiu com um sorriso que não tinha nada de amigável. Já são quase 4 semanas trabalhando. Os clientes na calçada ouviram. Um deles não voltou na semana seguinte. Valmir não precisou perguntar o motivo. Dinho via tudo e ficava quieto. Tinha 19 anos e 4 meses de oficina aprendendo tudo do zero e admirava o Valmir com a lealdade de quem ainda acredita que as pessoas certas sempre vencem. Ver o patrão engolindo humilhação sem poder responder era uma coisa que ele não conseguia assimilar direito. Separava a raiva para dentro e seguia trabalhando. Foi Dinho quem lembrou de seu Tó naquela tarde. Estavam no fim do expediente, a oficina quase vazia, o Audi Q5 parado no centro como sempre. Valmir enxugava as mãos no pano com aquela expressão fechada de quem carrega peso demais, há tempo demais. Aquele velho pediu para olhar o carro hoje de manhã. Dinho disse sem olhar para o patrão. Eu sei. Você mandou ele embora. Ele é morador de rua, Dinho. E a gente já tentou tudo que tinha para tentar. O menino finalmente olhou para Valmir. O que a gente perde em deixar ele olhar? Valmir jogou o pano na bancada. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o Audi Q5. Era uma pergunta que não tinha resposta boa. Deixar um morador de rua mexer num carro de cliente era o tipo de coisa que, se alguém soubesse, virava mais uma história para destruir o que restava da reputação da oficina. Mas não deixar era continuar exatamente onde estava, sem resposta, sem saída, com Cássio aparecendo todo dia para apertar mais um pouco. Manda ele entrar amanhã, Valmir disse por fim, mas fica do lado. Dinho assentiu, não comemorou, não sorriu, só guardou aquilo como quem guarda uma coisa importante. Na manhã seguinte, seu Tó apareceu no horário em que sempre aparecia, como se soubesse que a resposta ia ser diferente dessa vez. Dinho estava na porta esperando. Acenou com a cabeça. Seu Tó entrou sem cerimônia. Deixou a mochila encostada na parede, colocou o caderno na bancada, com cuidado. Os 2 mecânicos mais velhos pararam o que estavam fazendo para olhar. Um deles cruzou os braços. O outro deu uma risada curta, baixinho, para o colega ao lado. Seu Tó não olhou para nenhum dos 2. Ficou parado na frente do Audi Q5 por quase 2 minutos. Só olhando, sem tocar, sem se abaixar, sem pedir nada. Os olhos percorrendo o carro de um jeito que não era de curioso. Era de quem está lendo alguma coisa que os outros não conseguem ver. Abre o capô, pediu. Valmir abriu. Tem uma lanterna boa? Valmir pegou a sua, a melhor que tinha, e entregou sem comentar. Seu Tó pegou sem agradecer. Não por grosseria, mas com a naturalidade de quem está concentrado numa tarefa e o resto do mundo pode esperar. O que veio a seguir foi diferente de tudo que aquela oficina tinha visto naquelas semanas. Nenhum aparelho, nenhum scanner, nenhuma consulta a manual. Só as mãos, os olhos e uma memória técnica que décadas na rua não tinham conseguido apagar. A oficina foi ficando quieta aos poucos, sem que ninguém combinasse ficar quieto. Dinho encostou na parede com os braços cruzados, olhos fixos no velho trabalhando. Valmir ficou parado perto do Audi Q5, sem saber ao certo o que estava esperando.
Os dois mecânicos mais velhos que tinham rido pararam de rir, e então seu Tó se levantou. Tinha alguma coisa na mão, pequena, não maior que uma caixa de fósforos, com fios finos saindo dos dois lados. Colocou na bancada com o cuidado de quem coloca uma prova num lugar onde ela não pode ser ignorada. Olhou para o Walmir e disse com a mesma voz baixa e direta de sempre: "O problema não é mecânico, é elétrico e não é defeito. Alguém instalou isso aqui de propósito." O silêncio que tomou a oficina foi diferente de qualquer silêncio anterior. Não era o silêncio de quem não tem nada para dizer. Era o silêncio de quem está processando uma informação que muda tudo. Walmir olhou para o objeto na bancada, olhou para seu Tó e fez, pela primeira vez em semanas, uma pergunta que não era sobre o carro. "Onde o senhor aprendeu isso?" Seu Tó não respondeu de imediato. Ficou olhando para o dispositivo na bancada por um momento, e antes que pudesse responder, o barulho de um carro estacionando na calçada lá fora cortou o silêncio. Porta abrindo. Passos conhecidos no paralelepípedo. Cássio Andrade entrou pela porta da oficina, e quando seus olhos encontraram o dispositivo na bancada e o velho parado ao lado, algo passou pelo rosto dele que não era surpresa. Era reconhecimento, e logo atrás, frio e rápido, era medo. Cássio se recuperou rápido. Era o tipo de homem que treinava isso. Em menos de 2 segundos, o rosto voltou ao normal. O sorriso de sempre, a postura relaxada, a voz no tom certo. Entrou na oficina como se fosse uma visita de rotina. Cumprimentou Walmir com um aceno. Jogou os olhos para a bancada como quem olha por acaso. "O que é isso?" perguntou levemente, apontando para o dispositivo. "É o que eu ia te perguntar", Walmir respondeu. Cássio olhou para seu Tó pela primeira vez. Demorou 1 segundo a mais do que deveria para desviar o olhar. "Quem é esse senhor?" "Alguém que encontrou o que nenhum scanner encontrou", Dinho disse, do fundo da oficina. Sem agressividade, só com o fato. Cássio deu um meio sorriso, o tipo que não chega aos olhos. "Seu Tó, o senhor pode explicar o que encontrou?" Walmir pediu, virando para o velho. Seu Tó pegou o dispositivo da bancada com cuidado, segurou na frente de todos e começou a explicar com a mesma calma de sempre. Cada palavra no lugar certo, sem pressa, sem hesitação. Disse o que era: um dispositivo de interferência intermitente construído à mão com componentes simples, mas montados com conhecimento técnico preciso. Explicou onde estava instalado. No chicote do sensor de rotação, escondido atrás do painel do motorista, fixado com fita dupla face escura sobre uma superfície também escura, invisível sem luz direta. Explicou o que fazia. Interrompia o sinal do sensor de forma irregular, causando falha sem padrão e sem código de erro. E explicou por que nenhum scanner havia detectado. O dispositivo tinha um mecanismo simples que o desativava automaticamente quando detectava a corrente de leitura do equipamento de diagnóstico. A oficina ficou em silêncio total. Um dos mecânicos mais velhos, que tinha rido 2 dias antes, estava parado com a chave na mão, olhando para seu Tó com uma expressão que não sabia bem como se chamar. Quem colocou isso aqui precisou ter acesso ao carro por tempo suficiente para trabalhar sem pressa. Seu Tó concluiu, colocando o dispositivo de volta na bancada. E sabia o que estava fazendo. Walmir olhou para Cássio. Cássio olhou para o dispositivo. "Impressionante", ele disse devagar. "Mas olha, Walmir, isso pode ter sido colocado em qualquer momento. Na rua, no estacionamento, não tem como saber quando ou por quem." "Tem como", seu Tó disse, sem levantar os olhos da bancada. "A fixação está seca, mas não ressecada. Isso foi instalado entre 30 e 60 dias atrás. E o modelo de chicote desse Audi Q5 não é acessível pelo lado de fora do carro. Precisa abrir o painel por dentro. Alguém que conhecia esse modelo específico." O silêncio voltou.
mais pesado dessa vez. Cássio respirou fundo pelo nariz. Quando falou de novo, o tom tinha mudado, ainda controlado, mas com uma tensão por baixo que não estava lá antes. Valmir, posso falar com você um minuto? Disse, inclinando a cabeça para o lado, indicando o fundo da oficina. Valmir foi. Os dois se afastaram. Seu Tó ficou na bancada. Dinho ficou onde estava, mas prestou atenção em tudo. A conversa durou menos de 2 minutos. Cássio falou baixo, Valmir ouviu com o rosto fechado. Quando voltaram para perto da bancada, Valmir estava diferente, quieto demais. Dinho percebeu. Seu Tó também. Tá bem, Valmir disse para ninguém em específico. A gente vai registrar isso como uma anomalia encontrada, guardar o componente, e eu entro em contato com o senhor Cássio, quando tiver mais informação. Cássio assentiu, satisfeito demais para esconder. Melhor assim, sem precipitação. E foi embora. Passos tranquilos no paralelepípedo, porta do carro abrindo e fechando, motor arrancando. Sumiu na rua, como se tivesse saído de uma reunião de negócios qualquer. A oficina ficou em silêncio por um momento. Então Dinho olhou para Valmir. E que ele falou para você? Valmir demorou para responder. Quando respondeu, foi olhando para a bancada, não para o menino. Disse que não compensa se envolver, que registrar ocorrência vai virar problema, vai atrasar a devolução do carro, vai aparecer no nome da oficina. Pausa. Disse que vai pagar pelas peças trocadas, me dá o carro de volta e a gente esquece o assunto. E você vai esquecer? Dinho perguntou. Valmir não respondeu de imediato. Seu Tó, que estava parado na bancada ouvindo tudo sem comentar, pegou o caderno, abriu numa página qualquer e disse, sem olhar para ninguém: homem que oferece dinheiro para esquecer prova é homem que sabe que a prova vale mais do que o dinheiro. A frase caiu no meio da oficina como pedra n'água. Valmir ficou olhando para o dispositivo na bancada, para aquela coisa pequena, discreta, que tinha custado a ele semanas de prejuízo, de clientes perdidos, de noites mal dormidas, de humilhação engolida na frente de todo mundo. O que eu faço com isso? Perguntou. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Seu Tó fechou o caderno. Você tem a prova, agora precisa de alguém que saiba usar. Foi a frase mais longa que o velho tinha dito em semanas. E foi o suficiente. Valmir pegou o dispositivo da bancada, embrulhou num pano limpo e guardou na gaveta com chave. Depois ficou parado por um momento, olhando para a placa desbotada na parede. Aqui o carro entra doente e sai curado. 30 anos naquela rua, 30 anos naquele chão. Não ia terminar assim. O que o Valmir ainda não sabia, e seu Tó também não, ainda, era que Cássio já estava no telefone enquanto saía pela rua, falando com alguém em voz baixa e rápida, e que a estratégia que ele tinha usado para destruir a oficina estava prestes a ser trocada por uma muito mais perigosa: apagar seu Tó da história completamente. 2 dias depois, Cássio voltou. Dessa vez, com um homem ao lado. 50 e poucos anos, terno escuro, pasta de couro, cabelo bem penteado. Tipo de figura que não combinava com rua de paralelepípedo, nem com cheiro de óleo de motor. Entrou na oficina olhando para os lados como quem está avaliando um terreno, não fazendo uma visita. Cássio apresentou o homem como Dr. Henrique, perito técnico automotivo. Disse que tinha contratado uma avaliação independente para entender melhor o que tinha sido encontrado no carro. Valmir ficou parado na frente dos dois, sem dizer nada por um momento. Dinho, no fundo da oficina, trocou um olhar rápido com seu Tó, que estava na cadeira perto da porta com o caderno no colo. O velho não se mexeu, só observou. O perito abriu a pasta, tirou um formulário já preenchido e colocou na bancada com a naturalidade de quem está entregando um documento esperado. Valmir se aproximou para ler. Dinho foi chegando devagar pelo lado, sem que ninguém pedisse.
O laudo descrevia o dispositivo com precisão técnica, explicava o mecanismo, o funcionamento, o tipo de interferência causada. Era correto em quase tudo. Mas havia uma diferença fundamental em relação ao que tinha acontecido de verdade naquela oficina. O documento não mencionava seu Tó em nenhuma linha. A descoberta estava atribuída à análise técnica solicitada pelo proprietário do veículo. Cássio Andrade como quem identificou o problema. Cássio Andrade como vítima da sabotagem. Dinho terminou de ler e ficou com os olhos no papel por um segundo a mais. Quem fez esse laudo? Ele perguntou. O doutor Henrique, Cássio respondeu, simples. Com base em quê? Dinho virou para o perito. O senhor examinou o carro? O perito ajeitou a pasta nas mãos. Examinei a documentação e o componente removido. O componente foi removido pelo seu Tó, Dinho disse, apontando para o velho na cadeira. Esse laudo não menciona ele em nenhum lugar. Cássio suspirou com a paciência de quem está lidando com alguém que não entende as coisas. Olha, Dinho, disse o nome com uma familiaridade que não tinha sido dada. Eu entendo que o senhor ali ajudou, mas um laudo técnico oficial precisa de responsável técnico habilitado. Um morador de rua não tem registro profissional ativo, não tem como assinar nada, não tem como ser citado como fonte técnica em documento que vai ser usado num processo. É uma questão prática, não pessoal. Seu Tó ouviu tudo isso da cadeira. Não se levantou. Não alterou a voz, mas havia alguma coisa no jeito que ele fechou o caderno devagar que era diferente de indiferença. Era contenção, o tipo de contenção de quem já ouviu esse argumento antes, em outras formas, a vida inteira. Com licença, Walmir disse, e o tom era novo, mais duro. Você está me pedindo para assinar um documento que apaga quem de fato resolveu o problema? Tô pedindo para você agir com bom senso, Cássio respondeu. Você quer resolver isso na justiça ou quer resolver isso logo? Porque se for na justiça, vai demorar, vai custar e o nome da sua oficina vai aparecer em todo o documento do processo. Pausou. Assina o laudo. Eu pago tudo que você gastou, devolvo o carro e a gente fecha aqui. Walmir ficou olhando para Cássio. Dinho ficou olhando para Walmir. E então Cássio virou para seu Tó pela primeira vez de frente. Olhou para o velho de cima a baixo, as roupas surradas, a mochila velha, o caderno no colo, com uma lentidão que era calculada para machucar. Quando falou, a voz estava baixa, quase gentil, que era exatamente o que tornava cada palavra pior. Olha, eu não sei de onde o senhor veio, não sei o que o senhor foi um dia, e honestamente não me interessa. O que eu sei é que o senhor dorme na rua, não tem endereço, não tem registro ativo, não tem nada. Pausou. Tribunal nenhum vai olhar para um velho largado numa calçada e levar a sério. Ninguém contrata velho acabado. Ninguém acredita em lixo de rua. É uma pena, mas é a realidade. Dinho abriu a boca. Walmir deu um passo à frente, mas seu Tó levantou a mão levemente, um gesto pequeno, quase imperceptível, e os dois pararam. O velho ficou olhando para Cássio por um momento longo, sem alterar a expressão, sem desviar os olhos, com a mesma calma de sempre. A calma de quem foi chamado de lixo antes, em outras formas, por outras bocas, e sobreviveu a todas elas. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Seu Tó ficou olhando para Cássio por um momento. Depois, devagar, sem pressa, abriu a mochila que estava ao lado da cadeira. Tirou o caderno. Abriu na contracapa, onde havia um bolso interno de plástico transparente. E começou a tirar folhas dobradas com cuidado, uma por uma, colocando na bancada. Primeiro, o diploma. Engenharia Eletromecânica, Faculdade Técnica Federal, formatura de 1982. Papel amarelado mas intacto, com carimbo e assinatura do reitor. Depois, a carteira de registro profissional, vencida mas real.
Nome completo: Antônio Ferreira dos Santos. Número de registro: especialização em diagnóstico de sistemas eletromecânicos. Depois, 3 folhas de anotações técnicas com datas, algumas de mais de 20 anos atrás, com timbres da montadora onde trabalhou. E, por último, uma foto 3x4 presa com clipe a um crachá plastificado desbotado. Um homem mais jovem, de cabelo escuro, jaleco azul com bordado no peito. Supervisor técnico. Linha de diagnóstico. Seu Tó empurrou tudo isso na direção de Cássio com a ponta dos dedos. Devagar, sem raiva, sem discurso. Minha palavra, disse apenas. Cássio olhou para os documentos. O perito olhou para os documentos. A pose de autoridade dos dois vacilou por um segundo que todo mundo na oficina percebeu. O Walmir olhou para aqueles papéis na bancada. O diploma, o registro, a foto do homem que seu Tó um dia tinha sido. E sentiu alguma coisa pesada descendo pelo peito. Não era pena, era vergonha. A vergonha de ter mandado embora na porta 2 vezes, sem nem perguntar o nome. Cássio se recompôs rápido. Recolheu o laudo da bancada, guardou na pasta do perito e disse com uma frieza que revelava mais do que pretendia. Isso não muda nada do ponto de vista legal. Registro vencido não tem validade. Mas tem validade moral, Dinho disse. E eu gravei tudo. Cássio parou. Dinho tirou o celular do bolso do macacão. Tela virada para frente. Desde quando o senhor entrou aqui com esse laudo? O menino olhou para Cássio com uma calma que não combinava com 19 anos. Tudo. O perito fechou a pasta. Deu um passo para trás, discreto, o movimento de quem começa a calcular a distância entre ele e a confusão. Cássio ficou parado por um momento, olhando para o celular na mão do menino. O sorriso tinha sumido. Pela primeira vez em toda aquela história, ele não tinha o próximo passo pronto. Virou as costas e foi embora. O perito foi atrás sem dizer uma palavra. A oficina ficou em silêncio. Dinho abaixou o celular. O Walmir ficou olhando para os documentos de seu Tó ainda espalhados na bancada. O diploma, a foto, o crachá desbotado. As provas de uma vida inteira que o mundo tinha decidido ignorar. Você realmente gravou? O Walmir perguntou para Dinho. O menino deu um meio sorriso. Gravei. O Walmir assentiu devagar. Depois olhou para seu Tó. O velho estava recolhendo os documentos com cuidado, dobrando um por um, guardando de volta no bolso transparente do caderno. Mãos firmes, sem pressa, como quem já guardou e desdobrou aquelas folhas centenas de vezes em momentos que ninguém viu. O Walmir foi até o telefone e discou para um número que tinha anotado há dias, mas ainda não tinha usado. Roberto, o advogado, atendeu no segundo toque. Roberto tinha um escritório pequeno numa sala comercial a 4 ruas da oficina, com uma mesa coberta de papel e uma cafeteira que trabalhava o dia inteiro. O Walmir chegou com o dispositivo embrulhado num pano. Dinho chegou com o celular na mão. E seu Tó chegou porque Dinho tinha pedido. E porque o velho, sem que ninguém precisasse explicar, entendia que aquilo ia além do carro. Roberto ouviu tudo em silêncio, sem interromper uma vez. Examinou o dispositivo através do plástico transparente, onde já tinha sido guardado. Assistiu ao vídeo que Dinho tinha gravado, do começo ao fim, com uma atenção que não deixava transparecer o que estava pensando. Quando o vídeo terminou, ele pousou o celular na mesa e olhou para seu Tó. O senhor pode assinar uma declaração técnica explicando o que é esse dispositivo e como funciona? Posso, seu Tó respondeu. Tem informação documentada que respalde isso? Tenho o diploma. Tenho registro profissional. Vencido, mas real. Uma pausa curta. Nunca joguei fora. Roberto fez uma anotação no bloco. Depois olhou para Walmir. Dano material doloso. Tentativa de fraude processual com o laudo falso. E dependendo do que a investigação encontrar sobre a origem da sabotagem, pode ir além disso.
fechou o bloco. Mas preciso que vocês entendam uma coisa. Processo leva tempo. Não é rápido. O que eu posso garantir é que, feito do jeito certo, isso não tem como ser ignorado. Walmir assentiu. Na saída do escritório, os três caminharam pela calçada em silêncio por um trecho. Dinho ia no meio. Seu Tó ia do lado, mochila nas costas, caderno debaixo do braço como sempre. Foi Dinho quem quebrou o silêncio. Seu Antônio, disse, usando o nome completo pela primeira vez. Como o senhor chegou até a rua? Seu Tó caminhou mais 2 passos antes de responder. Devagar, disse apenas. Dinho ficou em silêncio, esperando. E o velho, talvez por causa do dia que tinha sido, talvez por causa do jeito direto do menino que nunca tinha tratado ele como paisagem, começou a falar. Não em monólogo dramático, em pedaços, frases curtas, separadas por pausas, como quem não está acostumado a organizar aquilo em voz alta, mas ainda lembra de cada parte. 22 anos numa montadora no ABC Paulista. Entrou como técnico júnior, foi crescendo por mérito, chegou a supervisor de diagnóstico da linha inteira. Era o tipo de profissional que os engenheiros novos procuravam quando o problema não aparecia nos manuais. Tinha um método próprio, desenvolvido ao longo de anos, que combinava leitura técnica com escuta, literalmente ouvir o sistema antes de conectar qualquer equipamento. A queda veio quando a esposa adoeceu. Câncer, diagnóstico tardio, 2 anos de tratamento que consumiram tudo que tinham guardado. Seu Tó ficou do lado dela até o fim, faltando ao trabalho, perdendo promoções, acumulando advertências que ignorou porque havia coisas mais importantes. Quando ela morreu, o emprego já estava por um fio. A demissão veio 3 meses depois, num envelope formal com todos os termos corretos. Depois disso, a depressão. Depois a bebida. Depois o apartamento que não conseguiu mais pagar. Depois a rua. Parei de beber faz 4 anos, disse, sem ênfase como dado factual. O caderno me ajudou. Ficava anotando coisas técnicas para minha cabeça não parar. Dinho ouviu tudo sem dizer nada. Quando seu Tó terminou, o menino ficou andando em silêncio por mais um trecho. Depois disse, olhando para a frente. O senhor sabia desde o primeiro dia o que tinha naquele carro. Desde o terceiro, seu Tó respondeu. Precisei ouvir o motor falhar 3 vezes para ter certeza. Dinho assimilou isso por um momento e ficou esperando a gente deixar olhar. Ninguém abre a porta para quem parece não ter nada a oferecer, seu Tó disse. É assim que funciona. Eu sei. Walmir, que ia na frente e ouvia tudo em silêncio, parou na esquina. Ficou de costas para os dois por um instante. Quando se virou, havia alguma coisa no rosto dele diferente de qualquer expressão que tinha tido nas últimas semanas. Era o rosto de um homem que está digerindo uma culpa que não sabia que carregava. Eu pedi para você ir embora 2 vezes, disse, olhando para seu Tó. Pediu? O velho confirmou sem rancor. Não devia ter feito isso. Seu Tó ficou olhando para Walmir por um momento. Depois deu um leve aceno de cabeça. Não era absolvição nem era cobrança. Era só o reconhecimento de que o que foi dito era verdade e que isso era suficiente. Os 3 ficaram parados na esquina por um instante, a rua de paralelepípedo se estendendo nos 2 sentidos, o barulho do bairro industrial ao redor. Então Dinho olhou para o celular e disse que tinha chegado uma mensagem de Roberto. O advogado tinha feito uma consulta rápida sobre a origem do laudo. O doutor Henrique, o perito que Cássio tinha trazido, tinha registro profissional ativo, mas havia 2 reclamações contra ele em processos anteriores por laudos contestados. E havia um detalhe no rodapé do documento quase imperceptível. O laudo tinha data de 2 dias antes de o dispositivo ter sido colocado na bancada da oficina, antes de qualquer exame ter sido feito,
O laudo tinha sido escrito antes da visita. Cássio tinha chegado na oficina com a versão pronta, esperando só que Valmir assinasse. Dinho leu isso em voz alta, devagar. Valmir cerrou o maxilar. Seu Tó não demonstrou surpresa. Só abriu o caderno numa página nova e começou a escrever alguma coisa em silêncio, ali mesmo, parado na calçada da esquina, como quem precisa registrar antes de esquecer. O processo tinha começado. E Cássio, que achava que tinha o controle de tudo, estava prestes a descobrir que o homem que ele tinha tentado apagar da história era exatamente a peça que ia destruir o esquema inteiro. A semana seguinte foi estranha na oficina. Estranha porque Cássio sumiu. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma pressão. Depois de semanas aparecendo todo dia para apertar, ele simplesmente desapareceu. Valmir sabia que isso não era bom sinal. Homem que recua sem motivo visível está se reposicionando. Seu Tó continuava aparecendo todos os dias. Não mais como visita, como presença. Sentava na cadeira perto da porta, abria o caderno, ficava por ali. Quando um cliente chegava com uma falha que os mecânicos não conseguiam localizar, Dinho chamava o velho. Seu Tó ouvia a descrição, fazia uma ou duas perguntas e geralmente apontava o problema antes de qualquer aparelho confirmar. Os dois mecânicos mais velhos que tinham rido na primeira semana já não riam mais. Passaram a chamar de Seu Antônio. Ninguém comentou a mudança. Aconteceu e pronto. Numa tarde, Valmir limpou o quartinho dos fundos que usava para guardar peças velhas. Colocou um colchonete, um ventilador velho que estava guardado desde a reforma, uma prateleira de madeira. Não fez discurso. Chegou perto de Seu Tó no fim do dia e disse que o quarto estava ali, que o banheiro era o mesmo da oficina e que se o velho quisesse usar, podia usar. Seu Tó ficou olhando para Valmir por um momento. Não é caridade, Valmir disse, antes que o velho respondesse. É porque você ganhou. Seu Tó assentiu devagar. E foi a única resposta que precisava ser dada. Foi 3 dias depois que Roberto ligou com a novidade que mudou o tom de tudo. A investigação sobre a origem do dispositivo havia avançado. Com base nas características técnicas descritas por Seu Tó na declaração que assinou, e com o vídeo de Dinho como evidência do laudo fraudado, os investigadores tinham conseguido rastrear o executor da sabotagem, um ex-funcionário da oficina chamado Cláudio, demitido por Valmir 6 meses antes por desvio de peças, que aparecia em registros trabalhando num galpão de propriedade de Cássio Andrade. Pressionado, Cláudio confirmou o esquema em depoimento. Entregou Cássio como mandante em troca de pena reduzida. O motivo de Cássio também havia ficado claro. Havia um projeto de construção comercial planejado para aquela rua. E Cássio tinha acesso a essa informação antes que se tornasse pública. O plano era simples: destruir a reputação da oficina, até que Valmir, desesperado, aceitasse vender o ponto por uma fração do valor real. Cássio revenderia para a incorporadora e embolsaria a diferença. Valmir perdia tudo. Cássio dormia tranquilo. Valmir ouviu isso sentado na bancada, com as mãos juntas na frente, sem falar nada por um tempo longo. Seu Tó estava na cadeira de sempre, caderno no colo. Dinho estava encostado na parede com os braços cruzados. Tem mandado? Valmir perguntou por fim. Tem condução coercitiva para depósito, Roberto disse pelo telefone. Vai ser executada amanhã cedo. Mas Valmir, o advogado pausou. Cássio ainda não sabe que Cláudio falou. Ele vai aparecer lá hoje ainda. Tenho quase certeza. Por quê? Porque o prazo que ele te deu para assinar o laudo venceu ontem e homem como ele não aceita não receber resposta. Valmir desligou. Ficou olhando para o telefone na mão. Vai aparecer hoje, disse em voz alta para a oficina. Dinho se endireitou. Seu Tó fechou o caderno. Cássio apareceu às 4 da tarde. Dessa vez, com um acompanhante diferente do perito. Homem mais jovem, terno cinza,
pasta fina, ar de quem fecha negócios e não de quem resolve problemas técnicos. Entrou na oficina com o mesmo passo seguro de sempre, o mesmo sorriso que não chegava aos olhos, e colocou um envelope na bancada na frente de Walmir, sem preâmbulo. Proposta final, disse. Compra do ponto. Valor justo para a situação atual. Walmir não pegou o envelope. Abre, Cássio disse. Sei o que tem dentro. Então você sabe que é uma saída honrosa. Cássio inclinou levemente a cabeça. Walmir, você é um bom mecânico, mas reputação demora anos para construir e semanas para destruir. Você sabe como as coisas estão. Aceita hoje e a gente fecha limpo. O acompanhante abriu a pasta, tirou uma caneta, colocou sobre o envelope. Dinho, no fundo da oficina, prendia a respiração. Seu Tó, na cadeira perto da porta, ficou imóvel, olhando para Walmir. Walmir ficou olhando para a caneta por alguns segundos. Depois ergueu os olhos para Cássio. Quanto tempo você acha que Cláudio ficou em silêncio? O rosto de Cássio não mudou de imediato. Levou um segundo. E nesse segundo, qualquer um que estivesse olhando com atenção viu a máscara rachar. O quê? Cláudio, Walmir repetiu, devagar. Seu funcionário, que instalou o dispositivo no meu cliente. O silêncio que tomou a oficina foi total. O acompanhante olhou para Cássio. Cássio ficou parado, olhos em Walmir, calculando. Mas pela primeira vez em toda aquela história, não havia cálculo que chegasse rápido o suficiente. Foi quando os passos entraram pela porta lateral. Roberto e 2 investigadores com identificação na mão. Cássio virou para eles com o sorriso ainda no rosto como reflexo, mas os olhos já tinham entregado tudo. Walmir pegou a caneta da bancada, olhou para ela por um momento e a devolveu para o acompanhante com calma, sem drama. Empurrou o envelope de volta na direção de Cássio com a ponta dos dedos. Não preciso disso, disse baixo. 4 palavras, e foram suficientes para tudo. Seu Tó, na cadeira perto da porta, não disse nada. Mas havia algo no rosto do velho que o Walmir nunca tinha visto antes em pessoa nenhuma. Não alegria, não triunfo. Era a expressão de alguém que esperou muito tempo para ver a coisa certa acontecer, e agora que estava acontecendo, estava simplesmente presente para testemunhar. Cássio foi conduzido para depósito. O acompanhante saiu logo atrás, em silêncio, sem olhar para ninguém. E a oficina ficou exatamente como estava, com o cheiro de óleo, a placa desbotada na parede e o Audi Q5 ainda parado no centro, esperando por 10 minutos de conserto que iam demorar 30 anos para fazer sentido. O Audi Q5 foi consertado numa manhã de sexta-feira. Com o dispositivo removido e os contatos do sensor limpos, o carro ligou normal, rodou normal, ficou normal. 10 minutos de trabalho para resolver o que tinha ficado meses sem solução. Walmir ficou parado olhando para o motor funcionando por um tempo que foi mais longo do que precisava ser. Depois fechou o capô, foi até a bancada, escreveu uma nota à mão e prendeu nas chaves. Consertado. Considere quitado. Entregou para o cliente sem explicação. Às vezes, a gentileza não precisa de contexto. O processo de Cássio seguiu seu curso. Com o depoimento de Cláudio, o dispositivo periciado, o laudo fraudado datado antes da visita e o vídeo que Dinho tinha gravado, não havia muito espaço para a defesa. A sentença veio meses depois. Dano material doloso, tentativa de fraude processual, indenização ao Walmir pelos prejuízos calculados. Cláudio cumpriu pena em regime aberto, obrigado a serviços comunitários. Nenhum dos dois voltou a circular no bairro industrial com a mesma desenvoltura de antes. A incorporadora se afastou do negócio assim que o esquema veio à tona. Nome limpo vale mais do que terreno. A valorização da rua aconteceu de qualquer forma. Seu Tó tinha razão nisso, como em quase tudo. Só que desta vez, o ponto da Pinheiro Mecânica estava no lugar certo, com o dono certo, valendo o que sempre valeu.
Mas nada disso era o que importava mais. O que importava estava acontecendo numa tarde de semana comum, sem cerimônia, sem plateia. Uma escola técnica do bairro. Pequena, 3 salas, cursos noturnos para jovens que trabalhavam de dia. Tinha ouvido falar do caso por um professor que era cliente antigo da oficina. O diretor apareceu pessoalmente numa tarde, pediu para conversar com seu Antônio e fez uma proposta simples. Uma vez por semana, nas aulas de diagnóstico automotivo, o velho viria como consultor técnico. Não era emprego formal, não tinha carteira. Era reconhecimento. Era um lugar onde o conhecimento que ele carregava no caderno há décadas poderia finalmente ser passado adiante. Seu Tó ouviu a proposta em silêncio, sentado na cadeira de sempre perto da porta da oficina. "Por que eu?" perguntou. "Porque nenhum dos meus professores teria encontrado aquele dispositivo." O diretor respondeu, simples assim. Seu Tó ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o caderno no colo. "Tá bom", disse. Dinho, que estava fingindo trabalhar no fundo da oficina e não estava fingindo coisa nenhuma, soltou o ar que estava segurando desde o começo da conversa. Virou o rosto para o outro lado antes que alguém visse a expressão que estava no rosto dele. O Almir, na bancada, continuou trabalhando sem comentar. Mas havia uma leveza nele naquele dia que os outros perceberam sem precisar nomear. As semanas seguintes foram diferentes de tudo que tinha vindo antes. Seu Antônio passou a ter horário. Chegava na oficina de manhã, ficava até o início da tarde ajudando com os casos difíceis, e às noites de terça ia para a escola técnica. Os alunos, no começo, olhavam para aquele homem velho de roupas simples com uma desconfiança que seu Tó reconhecia de longe. A mesma desconfiança com que o mundo inteiro tinha olhado para ele durante anos. Deixava passar. Começava a aula do mesmo jeito que tinha feito na oficina, sem aparelho, sem manual, só a lanterna e as mãos e a pergunta certa feita no momento certo. Na terceira aula, um aluno ficou depois que os outros foram embora e pediu para ver o caderno. Seu Tó entregou sem hesitar. O menino passou quase 1 hora folheando as páginas, olhando os diagramas, as anotações, as datas que remontavam a décadas. Quando devolveu, disse apenas: "O senhor devia publicar isso." Seu Tó pegou o caderno de volta, passou os dedos na capa gasta. "Talvez", disse. Não era promessa, mas era a primeira vez em muito tempo que o futuro aparecia como possibilidade, não como peso. Na cena final dessa história, é uma manhã de semana qualquer no bairro industrial. A rua de paralelepípedo tem o movimento de sempre. A Pinheiro Mecânica está aberta, com 2 carros lá dentro e o barulho de ferramentas vindo de dentro. Seu Antônio está sentado na cadeira de sempre, perto da porta, com a rua lá fora. A mochila velha está encostada na parede, mas agora tem um quarto onde ela pode ficar. O caderno está aberto no colo, numa página nova. A caneta está na mão. Ele começa a escrever. Não se sabe o que escreve. Pode ser uma anotação técnica, pode ser outra coisa. Mas há algo naquele gesto, aquele homem, aquela caneta, aquela página em branco, que diz mais do que qualquer discurso conseguiria. Os scanners mais modernos não viram o que estava escondido naquele carro. Os mecânicos experientes não viram. O bairro inteiro não viu. Só ninguém tinha parado para olhar. Y no me da ni la armadura. Parémosla. Yo sí te cargo de tu persona. Sí. Se me sí. El problema es que ahora estoy rodeada. Por alguna razón. Mira, viste, me están campeando.
Qué chistoso. Pareciera que tengo un spawn al lado. No quiero ni mirar. Eso. Es que quiero salir, si es el tema, quiero... Casi me mata. Bueno. ¿En qué era? ¿Dónde tengo que ir yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy yendo para el otro lado? Mamita. ¿Por qué están tan lejos? No lo sé. Ya vamos rápido nomás y... ¡Oh, qué rabia! Venga, Oh, por... ya, hombre, te digo que estoy bien. Y no me dicen, y no me mires, sirve otra cosa. Pobrecito. Todo por una mochila. Dejé la embarrada por una mochila. Por eso. Hola. Hay que ser cordiales. Lo peor es que voy a meterme y me van a matar de nuevo. Saluda como hombre, ¿ves? Suba aquí, qué lindo, lo voy a guardar. Mira, es que yo solo quiero un hámster, tan difícil iba a ser. Listo. Suba para game. ¿Qué es esto? No me sirve. Hola Kaki, ¿cómo estás? Yo bastante bien. Un poco estresada, pero bien. ¿Y tú? Oh. Come on now. No, así tranqui. Ah. No te lo puedo creer. Voy a vivir acá. Miau. Estoy
cerca del spawn. Voy a venir a vivir acá, no me importa. Basta, no lo recuerdes. Ay, me estoy equivocando, Marte. O sea, primero estábamos así como jajajaja chistoso, pero después le dije que no me hablara más. Zapatilla de Venus. Ah, bueno. Chicas, ustedes tienen que entender que yo... A mí me da vergüenza. De gente desconocida. Es que sí. Baby, más encima me dicen VTuber. Que no tiene nada de malo, me cambian la VTuber, pero... No sé, dicen que soy VTuber. Te lo sacaron de la polla. Quiero ver que rebote. Dum 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 bye. Dum 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 dum. Dum 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 bye. No te voy a hacer llorar. Alguna. Espectacular. Mira, cojones. Allá abajo hace calor. La noche más linda. El deseo superó hasta que se comenzó. Estamos desbloqueados cuando ella baila. Debajo está minifalda. Ok, ignora. ¿Qué cosa? ¿Ignorarte qué? Dum 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 dum. Y rompe. Dum 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 dum. Bye. Cosa. Mi manera antes de morir. Baby. Allá abajo te calor. Traje ventilador. Ante la buena noche más linda, pero es algo superó que se esconde el sol. Necesito una vaca. Ahora con urgencia necesito matar una vaca. Que rebote, dum 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 bye. Dum 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 y rompe, dum 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 bye. Se llora. Mira, pero es que estos son tan bonitos. Yo quiero uno para mi casa. Oye, ¿de dónde te saco un slime? Yo quiero uno. Quédate acá siempre, por favor.